Então, quando a gente está falando dos frutos, né, a gente vamos ter as espécies, e aí a gente está falando, tá vendo? O amendoim, tá vendo? Com casca, ó, representa que a gente tem que quebrar uma clipote, porque uma casca é uma clipote. Você quebra essa clipote e aí você vai subindo, né? O útero, tá vendo? Vai ser Yesod, que é o etrog. Então, essas linguagens dentro da Torá, elas são bem metafóricas, e elas vão sendo construídas assim, ó. A romã já vai ser exatamente aqui em Ode, tá vendo a romã? Veja, Moshe, Yosef, aqui nós temos o Aharon, embaixo aqui nós temos o rei Davi, como a gente vai ver. A Tâmara, tem a tamareira de Débora, né? Está aqui ligada a Hesed. O abacaxi está aqui, de repente, por isso que o pessoal fala, descasca esse abacaxi, né? Está aqui, ó, em Gevurá, mas Gevurá também faz parte. Temos aqui a azeitona, ó, que é Tiferet, tá vendo? Cada uma dessas questões a gente vai ter que ir vendo dentro da Torá para a gente não ficar um pouco perdido dentro dessas questões, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem as nozes, tá vendo? Por isso que se quebra a cabeça. Quando você abre as nozes aqui, ó, elas parecem um cérebro, você quebra a cabeça para entender tudo. Tem que pedir o Eterno para abençoar, ó. Veja como lembra o cérebro, já tem que unificar, tem a unificação do cérebro, por quê? Tem que unificar os dois lados, Biná com Rorimá. Então é isso, tá vendo? É tudo as uvas brancas estão aqui em Biná, tá vendo? Uvas brancas. Aqui em cima a gente tem o trigo, tá vendo? E como se escreve trigo? Raitá, né? Então veja, tudo sai lá de cima. Então, ó, Raitá, veja, 8, que é o rete, mais 9, vai dar 17, mais 5 dá quanto? 22, né? Então veja, o que é 22? 22 são as letras hebraicas, tá vendo? Então, ó, o trigo, a gente tem que fazer a ralá, tem que pegar o trigo são as 22 letras hebraicas, a gente tem que misturar muito bem misturado, entender os processos da Torá, aí sim a gente vai poder começar a entender tudo isso. Muito bem. É só isso aqui, depois a gente vai estudar mais sobre isso, falar mais, só para vocês terem uma ideia. Então tá, vamos lá. Então quer dizer que quando eu vou fazer as minhas bênçãos, é lógico que eu vou abençoar alimento, isso é natural, mas que existem outros padrões superiores, não é? Que eu devo abençoar esses padrões superiores. Por isso que diz aqui, tá vendo? Ó, se a Shekhinah, ela sobe e a pessoa vai abençoar algo, se ela tem esse amor, se ela tem esse sentimento, então vai acontecer todo esse processo do alimento, tá vendo? Então eu posso abençoar Malhut, eu posso abençoar Malhut é um amendoim, o etrog, eu posso abençoar lá a tamareira, a tâmara, não é o figo, eu posso abençoar a uva, tudo isso eu posso abençoar. Mas veja, tudo isso tem que ser realmente algo extraordinário. Olha como é que a Torá ela vai crescendo dentro dos aspectos, não é? Que a gente está vendo aqui. Então, muito bem. Então, as bênçãos sobre outros alimentos, até que o próprio caráter da coisa pela qual se agradece é um convite. Por exemplo, se alguém diz obrigado sobre a fruta, essa fruta é, por si só, um convite. E o outro lado não tem parte nisso, porque anteriormente nos 3 anos, não é? Sem circuncisão, ou seja, não tem um mandamento na Torá que fala para a gente não comer um fruto até que passe 3 anos. Imagina se a pessoa leva isso no literal, né?
Então, ela vai ficar ali 3 anos esperando a terra, não. Então, que a pessoa não tinha essa circuncisão no coração, ela não desejava doar, ela desejava receber, e aí depois que ela começa a estudar Kabbalah, Torá, ela vai ter um período de tratamento muito sério, que o Eterno vai ter que tratar todas essas coisas dentro de nós. Então, estava em poder do outro lado, ou seja, o desejo da recepção. E a bênção poderia ser dita sobre esse poder de recepção. Então, toda vez que você assim, Shem, obrigado, o Senhor vai dar isso para mim, o Senhor é maravilhoso, isso e aquilo, muito obrigado, eu estou recebendo muito, eu sou muito abençoado, venha para receber aqui, venha para ser curado, tudo isso é do lado negativo. Então, você está bem dizendo, o outro lado, né? O outro lado. A bênção poderia ser dita sobre ele, mas quando emergir o poder do outro lado, ele pode ser comido e tem sobre ele a bênção, e isso em ser um convite à bênção. Você ainda pode perguntar, da mesma forma, que agradecer após as refeições, o cálice da bênção, é um convite porque alguém deveria dizer, venha, vamos agradecer. A razão é que quando se bebe antes da refeição, disse a bênção do Criador e do fruto da videira, Peri Hadamar, que era um convite agora para o agradecimento após a refeição, precisamente de uma mudança para outro convite, pois esse cálice é para Deus e não por comida. Está vendo? Então, veja. Então, a gente agradece a comida, tem todo um rito para a comida, mas a gente aprendeu sobre o cálice. Foi em aulas passadas, a gente aprendeu sobre as pétalas, os 5 dedos da mão direita e o que estava falando, as 5 pétalas duras, né? Que eram as folhas que estavam rígidas e que essas folhas elas tinham que receber a luz lá de cima, e a gente só abria essas folhas, a gente só começava a fazer isso quando a gente começava a entrar em doação, porque não pode ter, você não pode receber doação, apesar de nós recebermos, para recepção. Ou seja, ela não funciona, não a nível de Torá, ela funciona para que você possa ter as coisas aqui. Isso vai gerou muito sofrimento na humanidade. Muito bem. Então, Rabi Judá diz, feliz é a nossa sorte, porque nunca, até neste momento, eu ouvi essas coisas. Certamente eu digo isso, esse menino não é um filho de um homem, que o menino estava trazendo uma dissertação ali para ele. Olha, preste atenção na Torá, que a Torá é um livro divino. Tá? A gente faz a bênção, mas nós devemos agradecer pelas sefirotes superiores. Nós devemos nos contactar com essas sefirotes superiores. A gente está falando aqui da bênção que a gente dá e se a gente consegue fazer esse fechamento, não é? Da Shekhinah subindo com o Eterno e a gente conseguiu se acoplar ao Eterno. A gente conseguiu ser igual a Ele. Então, veja, isso se chama Devekut, se ligar ao Eterno, se tornar igual a Ele. Disse-lhe, meu filho, a mensagem do Senhor, o seu amado, em relação ao que você disse antes sobre a travessa, que há muitas travessas, mas apenas 2 mãos, veja, aqui existe aquela mesa de pães na Torá, e que tinha pães de um lado e de outro, né? E que tinha muitas travessas para servir. Tinha muitas travessas, mas as mãos eram só 2. Vocês podem ver isso lá no nosso canal, tem um vídeo lá chamado As Mãos do Eterno, Bereshit 1.1, que é o vídeo mais visto no nosso canal, deve estar já com 1.700 visualizações. Então, está lá explicando isso. Tudo pode vir em várias travessas, mas a mão são 2. É um único Criador. Então, ele continua aqui. Pode-se dizer quem ele é, mas já que você não prestou atenção, vou explicar. Disse dos olhos do sábio estão em sua cabeça. Tá vendo? Os olhos do sábio estão em sua cabeça. Onde pode se perguntar, eles poderiam estar, se não em sua cabeça? Né? Então, veja, a gente já tem que voltar lá atrás. Enaim é o quê? É Rorimá. Então, os olhos dos sábios
estão em sua cabeça. A palavra cabeça é Erosh, é Keter. Olha, uma alusão a essas questões, está vendo? Dentro da construção da história. Agora, significa o seguinte: aprendemos que um homem não deve andar quatro curvados com a cabeça descoberta. A razão para isso é que a Shekhinah repousa sobre a cabeça e os olhos do sábio são direcionados para a sua cabeça. E aquele que repousa sobre a sua cabeça, então ele sabe que a luz que está queimando em sua cabeça requer óleo. O que é o óleo? Que consiste de boas ações. Está vendo? E aí é que vai ser definida a questão do azeite. Por isso que boas azeitonas vão dar bom óleo. E, portanto, os olhos de um homem sábio são direcionados para a sua cabeça e não a outro, não, né? Está errado, não a outro lugar. Sendo vocês homens sábios, em cuja cabeça de fato repousa Shekhinah, por que repousa Shekhinah? Por causa das boas ações, está vendo aqui? Ó, eu não desejo receber para mim mesmo. Eu luto para isso não acontecer na minha vida. Eu luto, falo, Hashem, não deixa eu ser diferente de você, que tudo que tenha na minha mão seja para ajudar o meu próximo, seja para amar o próximo. Mesmo que o próximo ele não esteja no nível que eu estou, ele é a mesma alma que está em mim, está nele. Ainda que ele possa ser a pior questão, né? Nós temos que nos proteger, lógico, né? Faz o bem. Às vezes dá para a gente abraçar uma pessoa, às vezes não dá. Né? Pode ter uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa que às vezes você vai ajudar, vai te trazer problema, mas você tem que ajudar. Você tem que ser você e deixar ela ser ela. Só que você também não é obrigado a participar da maldade dela. Como assim? Você vê que a pessoa começa a prejudicar a sua casa, começa a tirar esse nível de amor de dentro da sua casa, começa a trazer confusão para dentro de você. Então ela começa a te deixar irritado. É lógico que a gente sabe que isso é o próprio Eterno mostrando para você o nível que você está. Mas é necessário que também você ajude a pessoa, mas se afaste dessa pessoa. Muito bem. Então vamos lá. Então, veja só. Sendo vocês homens sábios, cuja cabeça fato repousa a Shekhinah, por aquele que vocês observam onde está escrito: farás travessas para a tábua de um lado, né? E farás travessa de tábua do segundo lado. Mas não é mencionado um terceiro, e nem um quarto lado, já que o primeiro e o segundo são os importantes. Eles vieram e o beijaram. Rabi Judá chorou e disse a Rabi Simeão: feliz é a sorte, feliz é a geração em créditos para os mesmos colegiais, são como montanhas altas, ou seja, os mesmos estudantes, né, são como montanhas altas e poderosas. Sua mãe veio e lhe disse: eu lhe pedi, senhores, que não olhassem para o meu filho, exceto com zelo benigno. Eles disseram a ela: feliz é a sua porção, mulher, uma mulher escolhida entre todas as outras, porque o santo bendito seja escolheu a tua porção e legou o teu nível acima de todas as outras mulheres. O menino disse: não temo mal algum, mal olhado algum, pois sou filho de um grande e precioso peixe, que é o Rabi Ramuná, ou seja, Riuna significa peixe em aramaico. Então, ele o filho dele era chamado o pai dele era peixe. E os peixes não são sensíveis ao mal olhado. A gente vai entender isso agora. Nessa paraxá, a gente vê, e a gente vai ler também, vamos ver se a gente começa a ler a Torá junto, ler mesmo as partes que foram traduzidas para a gente entender. O que a gente aprendeu na outra aula? Foi que os peixes, comer peixe sem escama, é você ir nos locais onde você não pode receber. A escama serve como uma proteção para você não receber para si mesmo. Foi isso que a gente
falou é exatamente isso. Eu não lembro onde está o peixinho aqui agora. Não sei se foi desse lado. Não sei, estou lembrado. Mas veja, a escama, ela representa, não é você não receber para si mesmo, você receber para doar. Sempre que você tiver em recepção, e aí, poxa, muita recepção, né? Então você vai estar fora do escopo desse cacherote. E não tem nada, como a gente viu, não tem nada a ver com peixe com escama ou sem escama, mas o peixe com escama, por isso que os sábios são chamados, né? Eles são chamados de peixes, não é? É assim que é chamado, né? Então eles são chamados de peixe. O que aconteceu com o Jonas, né? O Jonas, eles, ele foi engolido por um peixe. Quer dizer, se ele foi engolido por um grande peixe, é porque ele já não recebia mais para ele. Aquele peixe protegeu ele, ou seja, a força da doação protegeu ele. Veja, então, ó, o peixe tem escamas, você vai na presença divina e fala assim, Hashem, estou pegando aqui a divindade, ó, a cabeça, né? Estou pegando a divindade, mas não é para mim mesmo não, Hashem. Tudo que eu vou receber é para ajudar meu próximo. Tá vendo? E aí, então, ó, por isso que os sábios eles eram diferentes. Eles não recebiam, o único intuito que eles estavam nessa terra é para estudar a Torá, ensinar a Torá e amar os seus próximos. Fazer o melhor pela humanidade. Tá vendo? E aí, olha toda a diferença do cacherute. Comer peixe com escama, para quem tem dinheiro, é fácil. Ir no mercado, escolhe, leva para casa, faz aquela comida gostosa com peixe, né? Agora, deixar de receber para si mesmo e receber para doação, aí já tem que se transformar no filho dos mestres da Torá, tá vendo? Então é isso. Então, os peixes eles não são sensíveis ao mal olhado, ou seja, o que o Eterno diz? Não existe masal, não é? Ou seja, não existe masal, não existe mal olhado ou qualquer coisa definida pelos astros para Israel. Israel é quê? Aquele que é direto a Deus, aquele que abriu mão de receber para si mesmo. Quer dizer que, então, se você está realmente pleno de amor pelo próximo, se você realmente tá ali imbuído no eterno, qual mal olhado pode ter para o amor? Como que o mal entra em algo que é total amor? Não entra. Mas como nós não estamos em total amor, aí vem os aborrecimentos, vem os gritos, vem, que você é isso, que você é aquilo, e aquela coisa toda que a gente sabe. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar, a gente não está em amor. Quando a gente treina estar em amor, às vezes a gente sai muito disso, né? Então você tem aquele estampido ali, né? Você vai brigar com as pessoas, você para, mesmo que você erre, você analise, pô, amanhã eu não vou fazer mais isso. Amanhã eu não vou mais usar essa guevurá. Amanhã eu vou tentar ir pelo lado do amor. Talvez você vai errar algumas vezes até que você aprenda. Porque a mesma coisa que você faz com a pessoa vai acontecer com você. Agora, se também você faz esse ato contrário só para não acontecer para você, isso também não é amor. O amor ele tem que ser construído. E existe uma grande diferença do amor emocional, aquele amor que você cria através das células, né? Por exemplo, como que uma pessoa ama uma, dali a 3 anos aquele amor já não aguento mais, já, sabe? Aquilo era um amor formado células, efeito químico, né? Aquela coisa e tal, e aquilo acaba. Se não tiver o amor de alma, a relação não vai à frente. Então tem que ter um amor de alma, tem que ser construído esse amor de alma pelas duas partes, o amor de alma. Quando um casal cabalista eles vão se relacionar sexualmente, eles têm que fazer uma meditação e uma reza anterior. Então, um homem tem que meditar no nome Yud-Re Vav-Re e a mulher no nome Shaddai.
para que quando eles se acoplem como uma parte masculina e feminina, através desse acoplamento, eles possam trazer benefícios para esse mundo. Então, até mesmo um ato sexual dentro da Torá, ele tem que ser feito com um ato de doação. O homem e a mulher, um se doa com o seu melhor para o outro, com o maior carinho, com o maior amor, e não é só o ato sexual em si, que na maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a fazer. Tem que ter porque existe toda uma força ali. E a sexualidade, ela não é feia como as pessoas imaginam. Ela não é aquela coisa feia. A sexualidade, ela tem que ser feita ao máximo com a pessoa que você ama. E é lógico que aquelas histórias que tem de Jacó ter 4 mulheres, etc., Davi ter 8 mulheres, aquilo ali tudo é metafórico. Lógico que não é verdade. Um homem tem que ter só uma mulher, como tem no nível peixe da criação, né? Adão e Ava. Então, pode falar. Isso é muito mito mesmo e fetiche, porque até bem porque uma já dá um trabalho. Isso aí. É para aguentar a falação de uma, né? Tô brincando, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente está aprendendo aqui como que a Cabala funciona e as questões sentimentais dentro da Cabala. Não é? Então, na própria sexualidade, o casal tem que se amar. Amar com a alma, juntar a alma um com o outro. E aí eles vão na presença divina, porque o sexo sempre será feito a 3. Ou você, seu cônjuge e o eterno, ou você, Lilith e o seu cônjuge. Se você bota somente sentimentos, né, sexuais, aquela coisa toda e tal, enfim, fica uma coisa fora do padrão divino. Agora, quando você se relaciona com amor, carinho, você está se importando com a essência do outro, você não está indo ali para colher prazer, você está indo para dar prazer, é diferente. Então, quando os dois agem nesse sistema, há uma ligação. Por isso que toda a Torá ela é falada como se fosse um ato sexual do Eterno conosco. Deus chama Israel às vezes, de mulher infiel, prostituta, mulher amada, justamente por causa desse acoplamento. Entendeu? Esse acoplamento que é feito justamente porque tem que ter esse tipo de sentimento. O mesmo acoplamento que você faz na Torá é o mesmo acoplamento que você faz com o casal, com o cônjuge. O homem representa a Torá oral e a mulher a Torá escrita. Então, veja, os dois se unem nesse amor e aí eles podem construir algo maravilhoso, né, dentro do sentimento deles. E esse amor de alma é uma construção de amizade que nunca vai acabar. Mas para isso acontecer depende dos dois lados. Um lado só não funciona. Mas aí também depende do nível que a pessoa está em Cabalá, não é? Bem, vamos continuar aqui então. Então veja, não há mal olhado, né? Do lado do mal olhado. Que o santo te proteja com as suas asas, é o que diz aqui. Então ele começou a discorrer sobre o versículo: o anjo que me livrou de todo mal abençoe os meninos. Esse é Bereshit, né? Lá no 48:16. Ele disse: essas palavras foram ditas por Jacó no espírito de santidade e, portanto, devem conter algum mistério de sabedoria. Anjo é aqui um nome da Sheriná, tá vendo? Aqui, nesse caso, o nome Malá, mensageiro, é o nome da Sheriná. Aplicado a ela, quando ela é uma mensageira do alto e recebe a radiação do espelho superior. O que é a radiação do espelho superior? A gente viu isso lá nas 5 pétalas, né? nas 5 folhas rígidas. Então, quando você reflete para cima amor, você está refletindo exatamente essa radiação
E isso está batendo no espelho superior, como bate aqui embaixo e reflete lá em cima vai refletir aqui para baixo. Porque, então, ela é abençoada pelo pai e pela mãe. Então, o que quer dizer aqui? Ó? Rorimá, não é? Pai, e a mãe, que é Biná. O que eles dizem? Olha, eles vão dizer que lhe dizem, filha, vá, cuide da sua casa. Ou seja, a Sheriná, vá, cuide da sua casa. Participe, né? Vá alimentá-los, vá para o mundo inferior onde suas casas esperam seu apoio. Aqui está tudo o que você precisa, e é tudo dado a Sheriná. Então, ela é o anjo, na verdade, ela é chamada em muitos lugares de anjo. Quando não vem, dá suporte aos mundos, e além disso, ela dá suporte, não neste nome, mas no do Senhor. Quando ela é comandada pelo pai e pela mãe, Binah e Rorimá, o Senhor, e Senhor, quando ela repousa sobre os dois querubins, quando ela aparece pela primeira vez a Moisés, ela foi chamada de anjo, tá vendo? Então, quem estava lá na sarça ardente, que é a letra Shin, era a Sheriná. Mas a Jacó ela apareceu sobre a figura de Rahel, tá vendo? Agora a gente já viu que Rahel não é um ser humano, tá vendo? É a presença divina, não é? Como está escrito, e Raquel veio com as ovelhas a Abraão, por sua vez ela apareceu como Adonai, tá vendo? Então Rahel, ela apareceu para Abraão, né? Perdão. Então, como ela apareceu, Rahel veio com as ovelhas. A Abraão, por sua vez, ela apareceu como Adonai. Então, ela veio como Sheriná, e Adonai a gente sabe que é o nome da Sheriná nesse mundo, que é o nome que está sobre o nosso nível, né? E é chamada de Sheriná, como está escrito. E Adonai apareceu nas planícies de Manré. Está escrito lá em Gênesis 18:1. Então, lá está a palavra Adonai apareceu nas planícies de Manré. Veja. Então, Adonai é um nome que está sobre Malhut, que tem gematria 65. Vamos continuando aqui. Porque naquela época ele aceitou a aliança e tudo que lhe havia sido escondido agora foi revelado. Ou seja, ele aceitou o fator da doação. Quando você imagine que quando Abraão ele recebe os anjos na sua tenda, ele lava as mãos e os pés dos anjos para eles não entrarem com idolatria. Idolatria é receber para si mesmo. Então ele falou, não, lave aqui, eu estou fazendo tudo em prol do Senhor, eu estou oferecendo para o Senhor a minha comida, estou oferecendo a minha tenda, não há interesse nenhum que eu tenha, a não ser fazer a vontade de Hashem. Então, essa era a verdade total ali. Tudo que eles colocavam para servir a Shem. Porque naquela época, ela aceitou a aliança e tudo que lhe havia sido escondido agora foi revelado. Jacó a chamou de anjo, né, também de anjo. Então, a Sheriná, muitas vezes, vai ser chamada de anjo. Quando estava prestes a deixar o mundo. Porque naquele momento ele estava prestes a herdá-lo. Quem me redime de todo mal, ou seja, herdar a Sheriná, porque nunca se aproximou do lado do mal, e o mal nunca teve domínio sobre ele. Então, abençoe os meninos. Jacó estava falando como um homem que entrou para uma nova casa e dá as suas ordens para mobiliá-lo e decorá-lo. Os meninos refere-se àqueles que são designados para ser canais de bênção para o mundo, ou seja, os dois querubins. Né? Olha só, veja, aqueles que são designados para ser casa de bênção para todos os mundos, os dois querubins. Numa parte, como a gente viu na história da Torá, a gente falou exatamente sobre essa questão cerebral, não é? Que é a questão de Morim. A gente vai falar mais sobre isso, e já falamos sobre isso. Então, veja, os dois querubins em cima da arca são também o cérebro humano. O cérebro humano, o lado direito, está ligado a questões espirituais,
e o lado esquerdo a recepção, as coisas desse mundo. Por isso que Caim era chamado de a geração do cérebro esquerdo, porque ele desejava receber tudo nesse mundo. Então, cérebro esquerdo é recepção, e juntar o cérebro esquerdo com o cérebro direito é transformar tudo numa coisa só, receber para doar, saber receber, saber amar. Só que tudo isso só pode ser ativado pelo anjo do Eterno, pela Shekhinah, quando você espelha as coisas corretamente. Então, veja, e seja chamado neles o meu nome. Com estas palavras, ele colocou sua casa em ordem, foi elevado ao seu próprio grau para se unir ao superior. Jacó, quando esses meninos são devidamente abençoados, eles enxameiam como peixe no meio da terra. Os peixes se multiplicam no mar e morrem. Assim não há, que são trazidos para a terra firme. Mas estes, embora venham do grande mar, crescem no meio da terra. Quer dizer, é possível isso. Eles vieram e o beijaram novamente e disseram: venha, vamos agradecer. Ele disse: eu lhe direi obrigado, porque tudo que você ouviu veio de mim, para que eu cumpra em mim o versículo: aquele que tem um olho generoso será abençoado. Provérbios 22, 9. E você pode ler como abençoará, ou seja, aquele que tem um olho generoso não será abençoado, ele abençoará. Então você tem que se tornar um canal de bênçãos. E não vai ser como a gente vê aí, né? As pessoas falam que são canal de bênçãos, mas na verdade eles são os líderes, são muito mais abençoados do que as ovelhas. Né? Então, a primeira coisa que você deve colocar, se você um dia deseja ser um cabalista e um dia você vai ensinar a Torá, é que você esteja pronta a dar vida pelo seu aluno, que você possa amar ele como seu filho, mais do que a sua família, porque às vezes nem mesmo seus filhos estão no nível de Kabbalah ainda, e então você tem que amar esses filhos, que são os filhos que vão te garantir nos tribunais celestes, quando você chega para Hashem, pode ser um aluno, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, e você tiver essa pessoa, até mesmo seu filho, sua família, e você falar: Hashem, eu ensinei a Torá, não ensinei a Torá de recepção, eu ensinei a Torá do Zohar, eu fiz tudo o que era possível, lembrando como eu mudo a mim mesmo sem mudar o outro, sem mexer na vida do outro. Então eu não tenho que mexer na vida de ninguém. Antes eu estava pensando, eu falei: caramba, como que eu fui infernal para minha família com essa questão de religião, porque eu perturbei. Então, no Shabat, eu não deixava, às vezes, meus filhos que eram adolescentes fazer isso, fazer aquilo, às vezes não deixava entrar carne de porco lá em casa, que para mim era a pior coisa, e foram muitas confusões. Se eu tivesse conhecido o Zohar naquela época, eu amei meus filhos, eu amo meus filhos. Poxa, mas eu poderia ter sido uma pessoa bem melhor, bem melhor. Mas, infelizmente, foi o que tinha que ser. Então, você perde tempão da sua vida tentando construir uma coisa que não dá para construir, enquanto o Zohar vai trazer para você uma construção de amor. Mas se você ama a pessoa, você não tente mudá-la. Você ame, somente ame, só ame e acabou. Se ela é o que e você está esperando alguma coisa melhor dela, é porque você não ama ela de todo o coração. Não espere nada de ninguém. Seja você, agindo sempre com coerência, sempre dando bons conselhos, sempre amando. Então é assim que funciona. E muitas vezes a gente, por religiosidade, né, a gente acaba atropelando um monte de coisa na nossa vida, na nossa família, nos nossos próprios cônjuges. A gente quer impor aquilo que a gente é. Não faça isso, jamais. Deixa a pessoa ser o que ela é e você siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Lógico que respeitando o seu ambiente, né? Se você tem Torá dentro da sua casa, a casa é sua, então você ponha limites de Torá, mas com muito amor, com muita
com verdade, sem ser religioso, aquela raiva, não vai fazer, porque isso. Com amor. Se tiver amor, tá certo. Se não tiver, não tá. Então, o que você pode ler como abençoará? Por quê? Porque quem deu o seu pão aos pobres, né? Da ervilha e da comida da minha Torá. Veja, já mudamos. Comida que a gente vai dar aqui, a mais importante de todas, é a comida da Torá. E é por isso que a gente tem que alimentar nossos filhos. A comida da Torá, ela é diferente daquilo que a gente imagina, tá vendo? Ó, os frutos superiores. Por quê? Por incrível que pareça, você estudando a Torá, você pode alimentar o mundo todo, você está traindo luz de Torá. Você está traindo uma bênção para todo mundo. Você está buscando de todo o seu coração e você se torna um canal. E quando você se torna um canal, quer dizer que todos que estão em volta de você vão poder receber dessa bênção. E não é somente a comida. A comida é necessária para o corpo. Enquanto o corpo estiver vivo, vai ser necessário. É bom você ajudar outro com comida. Mas se você pode ajudar com Torá, é muito melhor. De ervilhas e da comida da minha Torá você sentiu. Rabi Judá diz, filho amado do Senhor, ficamos sabendo que o anfitrião corta o pão e o hóspede agradece. Deixa eu ver aqui. Ele respondeu, sou eu seu anfitrião. Não sou eu seu anfitrião, nem seu convidado, mas encontrei um texto que quero desenvolver bem. De fato, sou generoso de olhos, ou seja, estou ligado lá em cima, pois sem ser perguntado, falei até agora. E você comeu meu pão, e minha comida, da minha Torá. Então ele pegou o cálice da bênção e agradeceu, suas mãos tremiam, e quando ele chegou por terra e por comida, ele exclamou, levante o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Ele colocou o cálice no chão e o tornou a levantar na mão direita. Ele começou de novo a terminar e disse, queira Deus que a vida de um deles prolongue da árvore da vida, da qual depende toda a vida, que o santo e bendito seja ele, seja uma garantia para ele e que ele encontre uma garantia adicional para si mesmo. Então ele fechou os olhos por um instante. Então, abrindo-os, disse, camarada, paz para vocês, shalom para vocês do Senhor, do bem, e que o mundo inteiro, a quem o mundo todo pertence. Então a gente vê que tudo que ele ofereceu aqui, ele está referenciando que ele levantou, que ele meditou no nome sagrado de Yud-Heh Vav-Heh da mão direita, depois da mão esquerda, e depois que ele pôs de ter um alimento espiritual. E assim a gente vai ter que caminhar, assim a gente vai ter que seguir sendo canais de bênção para as pessoas. Diz o Zohar, e a gente já leu, que aquele que levanta a mão, não é? E ele traz uma bênção, não abençoa alguém, ele traz sobre si um grande problema. Qual o problema? O problema de que ele está buscando os céus de benefício próprio, ele não está entendendo ainda a Torá, e que ele vai ter que entender a Torá. Ele vai ter que buscar a Torá de todo o seu coração, vai ter que conversar sério com o Eterno, vai ter que pedir o Eterno para abrir essa Torá para ele, e assim ele vai poder se levantar em reza ao Eterno, né? E vai poder também sair da religião, entender que tudo é só um Deus, que tudo vem da mão desse Deus, e que tudo só pode vir somente através, né, do amor. Sem o amor, não tem como ele seguir, não tem como ele ir em frente, e não tem como ele chegar perto de Hashem de forma nenhuma. Tá bom? Com grande espanto, todos eles choraram, não é? Eles estavam com a presença divina, já no amor do Eterno, e o abençoaram, passaram a noite lá, e de manhã levantaram cedo e foram embora. Quando chegaram ao Rabi Shimon Bar Yochai, contaram-lhe tudo o que havia acontecido. O Rabi Shimon maravilhou-se muito e disse,
é uma rocha poderosa e merece isso e ainda mais que ele pode imaginar. Ele é o filho do Rabi Amunai. O Rabi Eleazar ficou muito excitado e disse: tenho que ir ver a lâmpada que brilha. O Rabi Simeão disse: seu nome não será conhecido no mundo, porque há algo muito excepcional nele. É a luz da unção de seu pai, que brilha sobre ele, e esse segredo não é divulgado entre os companheiros. Veja, tudo na Torá é feito de segredos. Um dia os companheiros estavam sentados discutindo um com o outro. Veja, estavam falando de Torá, discutindo assuntos de Torá. O Rabi Eleazar, e o Rabi Aba, e o Rabi Ria, e o Rabi Yossi, e os outros companheiros disseram: está escrito, não se preocupe com Moabe. Aqui eu gostaria de parar com vocês para a gente fazer uma análise. Quando a gente lê na Torá, parece que o Deus de Israel tem raiva de certas nações. Não é? Parece que ele quer destruir certas nações e que essas nações elas não têm nenhum sentido de estar ali. Ele criou elas para ser destruídas. Não pense assim de Hashem, tá? Isso é a parte mais externa da Torá. Então, quando ele está falando de Moabe, a gente tem que pegar na Torá e ver onde ficava Moabe, né? Onde era situada essa terra. Geograficamente, ela ficava a leste. E aí a gente vai saber que leste, na linguagem da Torá, lembra que a gente estudou que cada um tem uma direção? É a Sefirá Tiferet. Então, quando ele está falando de Moabe aqui, ele não está falando, ó, vamos botar aqui do lado, ó. Então ele está falando, ó, está escrito, não se preocupe com Moabe, não se preocupe com Tiferet, nem discuta com ele. Moabe e Anião sendo cautelosamente, né, preservado de Hit, Narná, que estavam destinadas a sair deles. Ou seja, essas pessoas estavam destinadas a sair de Tiferet. Porque todos nós, quando nascemos sob um aspecto do Sol, né, num mês, num grau ali astronômico, astrológico, e todos nós então aqui está falando sobre isso. A gente vai ver sobre aquela estrela que ia sair de Jacó, né, um cetro, a gente vai ver aquilo ali muito profundamente, acredito eu, sobre essas questões. Então, veja, então aqui quem lê, a pessoa acaba, né, falando do Moabita, etc., ele está dizendo que aqui uma estrela, não se preocupar com Moab, para não se preocupar com Tiferet, sendo cauteloso, e continua aqui, que estavam destinados a sair dele. Uma vez que eles perguntaram, Sípora, a esposa de Moshe não é de Midian? Porque vai falar de Midian, né? Também o texto vai discorrer sobre Midian. Por isso que eu quero até esqueci, quero fazer a leitura da Torá escrita com vocês para vocês entenderem. Então, quem estuda a Torá já sabe que esse texto fala de Midian. E Tró e seus filhos, tá vendo? Então, que eram os mais virtuosos de Midian. Então, quando vai falar de Midian, também vai falar de um local dentro da Torá. Midian fica a noroeste ou nordeste, né? Então, vai ser na verdade, é uma distância entre Gevurá, tá vendo? E Malgut. Essas sefirotes aqui. Ó. Então, está falando desse sistema aqui. Se está falando da árvore sefirótica, está falando dos meses, está falando dos planetas, e está falando de toda a vida sobre a Terra. Então, veja, a gente dá um salto de um local geográfico para um salto na árvore sefirótica. E isso também é uma conotação da internalidade. Por exemplo, caramba, eu vivi a vida toda, né? Eu poderia ter nascido no Japão e ser um budista, né? Entender as coisas daquela questão. Eu poderia ter nascido na África, eu podia estar lá, né, numa tribo daquela, num grupo, poderia ter nascido no meio dos indígenas, poderia ter nascido num povo hebreu e não ser nada, ou poderia ser alguma coisa, eu poderia ter nascido no meio dos muçulmanos, e aonde eu nascesse eu não teria culpa de ser o que eu sou. Eu era exatamente o que o Eterno criou eu para ser. Então, não tinha como mudar isso. Por que não tinha? Porque a gente já nasce ancorado naquela religião. A gente
tenho a possibilidade de mesclar. Mas veja, a Torá não está falando nada disso. A Torá está falando de um concerto a nível mundial, através do Zohar, de todas as almas. Então, se eu sei que aqui agora não é um sistema, um local que Moshe fez, mas é uma Sefirot que está sobre toda a humanidade, quer dizer que tudo está no controle de Hashem. E que ele já sabia de tudo que ia acontecer. E que ele lidaria com cada pessoa de acordo com a sua internalidade. Moshe, a gente sabe que, mesmo ele sendo Netza, ele também representa o Sol, enquanto Yehoshua vai ser a Lua, porque Yehoshua, vocês podem ver lá no nosso canal, ele é a reencarnação de Yosef. Está codificado isso dentro da Torá. Agora, a gente deve observar que tudo é uma coisa dentro da outra. Uma situação, ela é dentro da outra. Não existe nada que não esteja em conjunto dentro da Torá, ou seja, toda a humanidade ela tem que caminhar junta. Por isso que quando tem guerra, toda a humanidade entra em guerra junto. Quando tem uma calamidade, um vírus, toda a humanidade pertence junto. Não vai morrer menos pessoas num lugar ou no outro. As precauções vão ser tomadas, etc., mas tudo vai estar a nível do Eterno. Lembra do poço que o Eterno abriu para Agar, que era, não é, a mãe de Ismael, que estava morrendo com febre, veio um anjo e mostrou o poço? Ou seja, tudo que vai ser realizado aqui vai ser através do entendimento do Eterno, da Torá. Por isso que o rei Davi fala para o Eterno, olha, abre meus olhos para que eu possa entender a tua Torá, entender essa retificação, entender qual é realmente o projeto da Torá, e é isso que o Eterno está revelando para a gente. Veja, nós somos brasileiros, ex-cristãos, alguns eram cristãos, outros eu não sei, mas a maioria era cristãos. Né? Então, ex-cristãos que estamos aqui estudando a Torá, procurando compreender, né? Enquanto outras pessoas não estão, porque faz parte do processo delas não estarem. Se um dia elas puderem vir com a gente, legal, não é? Um grupo de amigos, um grupo de pessoas que estão estudando a Torá, sem a ótica do que as pessoas veem, sem a ótica do que é falado por aí, mas dentro da ótica dos sábios. Então, veja, e tudo, mesmo quando está no Zohar, é codificado. Então, se a gente não tem uma revelação divina, também, lógico, instrumentos que já foram deixados, a gente não consegue entender. Então, vamos lá. Ó. Então, Moisés era a Tsípora, aqui nesse momento, era a esposa de Moshe. Mas se eu for para a linguagem da Torá, a Torá é um livro de estudos divinos, do alfabeto hebraico. Né? Então, na verdade, Tsípora era Tisseruf. E Tisseruf é uma forma... O que na Torá está falando? A Torá está falando de Torá. A Torá está falando de estudo de Torá. Veja, a gente até citou essa questão do pássaro, não é? Sobre o pássaro não pegar o ninho do pássaro. Olha o que a gente não deve mexer, tá vendo? Nos ovos, tá vendo? Mexer na configuração de ninguém. Não mexa na configuração de ninguém. Se a pessoa está onde está, deixa ela lá. Na hora que o Todo-Poderoso quiser mudar ela, ele vai mudar. E muda mesmo. Ele me mudou, assim. Era muito difícil. Eu achava que era bom, né? Então, veja, ó. Então, veja, esses sefirotes estão aqui, ó, não mexa, tá vendo? Ó, por quê? É um tseruf, ó. Tsípora. Veja, Tsípor, um homem de um olho só, ou seja, alguém que sabia enxergar alguma coisa. Sabia pular para os mundos espirituais, ó. Inclusive, está falando aqui, ó, Balac, filho de Tsípor, né? Viu tudo, Israel fez aonde morreu. Ó, Tsípor. Então, Tsípor, pássaro, né? E é Tseruf, tá vendo? Ó? O que é Tseruf? Quando as letras voam de lugar. Você faz a letra ela vai voar. Ó. O próprio Tsípor, você vai ter que mudar o Pei com o Reish. O Reish assume aqui o local do Pei, e aí se torna não mais Tsípor, mas Tseruf, tá vendo? Ó?
Mudaram de lugar, uma permutação. Olha que legal. Ó, aqui também, ó. Sípora vai ter uma permutação entre o PEI, tá vendo? Ó, ela vai estar aqui um VAV, vai virar o rei aqui na frente, vai voar, ó. Ela voa aqui, o VAV aqui, ó, de Sípor, tá vendo? Ele voa, passa para frente aqui, ó, agora já é um rei, não é mais um VAV, aí é de Sípora, tá vendo? E assim vai, ó. Aqui o Balak. Balak é triste, né? Se a gente mudar o Kuf e o Beit, fica Cabala, tá vendo? Adiciona uma letra reis aqui no final, a Sípora, Balak ficou a Cabala. Então, através do amor do Eterno, a gente vai vendo que a Torá é um livro de amor e que a gente tem que entender esses processos. Porque, por mais amargo que seja, ó, é a Cabala. Balak é a Cabala, viu? Então, por que a gente descobriu isso? Exatamente por causa do Tseruf, tá vendo? As letras mudam de lugar, a gente aprende, ó, que não pode mexer na vida das pessoas, nada, mas a gente pode fazer um Tseruf. Tá vendo? Fizemos o Tseruf, e aí aquele que era o grande, não é? Grande, o mais mal, né? Balak, que mandou atacar Israel, você vai, através da Torá, você vai tirando os véus, tá vendo aí, ó? Então, vamos lá. É discípulo, um feiticeiro, um homem de um olho só, não é? E aí você faz uma permutação, ó, permuta as letras, não é? Então, vai se transformar em Tseruf. Ou seja, estudo da Torá não tem nada que ver com nenhum mago. Tem nada que ver com isso. A parte mais dura da Torá, ela vai te mostrar isso, mas não tem nada a ver. Veja, aí eu pego então agora a palavra Tissipó, e aí eu troco, há uma substituição, tá vendo? Uma substituição, e depois, né, isso vai se tornar Tseruf. Veja, o Reis passa para cá, faz, né, RU, RU, e o P vai para o final, Tseruf, aqui, como está aqui em cima. Aí sim, agora que eu cheguei, falei, caraca, Cipó, aquela coisa toda de feiticeiro, homem que nesse mundo mas nos mundos superiores não é, na cabala oral não é. Na cabala oral eu estou recebendo um ensinamento do Eterno muito grande, aí tá. Aí eu pego o nome Balak e faço a mesma coisa, não ser outro. E aí eu tenho cabala, tá vendo? Então quer dizer, por isso então que tem muitos níveis de entendimento. Ó, se a gente pega a nossa própria biologia, a nossa própria alma, é uma coisa dentro da outra. A gente não sabe como nossas células, né? A gente tem estudos que explicam, são sinais químicos, né? Isso e aquilo, mas a gente não sabe como é que pode ter um monte de células dentro de nós, unidas, né? Unidas, fazendo todo o papel para que nós nos mantenhamos vivos. Algumas pessoas podem interpretar que isso é biologia pura e que e foi uma explosão, desenvolvimento, tal. Mas como? Me explica. Essas células estão dentro do corpo, elas se dividem em partes diferentes, cada uma delas tem a sua função, elas não têm um cérebro, elas só agem como tem que agir. É uma coisa dentro da outra. Nós somos um bloco de células, éramos uma única célula e se dividiu em um monte de células, crescemos. Não é? Então, a gente tem, cada parte do nosso corpo funciona de uma forma que a gente nem imagina, e a gente nem está preocupado com isso. Tudo funciona sem a gente ficar pensando, olha, bate coração, bate coração. Não, bate sozinho. O rim tem que coar, tem que, né, escoar o sangue, tirar as enzimas, tudo que é ruim do sangue, está funcionando. Você está mandando alguma coisa funcionar? As células estão dentro, você não está preocupado. E tudo vai funcionando. Você for mexer o dedinho do pé, você pensa, né, e mexe lá embaixo, mas como todos esses músculos são feitos de partes, e tem partes vivas, e tem tudo isso, tá ali dentro da pessoa, e a pessoa nem imagina como isso funciona, uma coisa dentro da outra. E dentro disso tudo tem uma alma.
E a gente vai vendo através da Torá essa construção. Quer dizer, a Torá, ela é um corpo para essas histórias mais profundas. Ela é um corpo e a gente tem que aprender isso. Então, a gente não pode mais... a gente pode estudar a Torá literal? Sim, pode. Até legal, porque você descobre as histórias. E aí você tem sobre o que discutir, não é verdade? Não, você não tem... você tem sobre o que discutir, sobre o que falar, sobre a Torá. Mas você não pode pegar a Torá e levá-la literalmente, porque senão, daqui a pouco Israel está atacando Midian, Midian está atacando Israel, o gigante matou não sei quem, daqui a pouco tem Saci Pererê, tem mula sem cabeça, daqui a pouco tem um gigante, daqui a pouco tem as pessoas que estão falando que tem bichos debaixo da terra, daqui a pouco tem gente falando que você tem que ter gato preto, daqui a pouco... Meu Deus do céu! A Torá não é nada disso. A Torá é isso aqui, ó. A gente viu, né? Ó, Seruf. Você mudando a Torá, você muda. Quer dizer, Balaque, então, não é mais aquela coisa toda, não. Mas é um sistema, como a gente viu, de julgamento de almas. Por que as almas são julgadas? Você está aqui para sofrer? Não. Você vai morrer para ir para o inferno para sofrer? Não. Somente para evoluir. Agora, existem erros que causam dores para o resto da vida. E aí você vai ter que viver uma vida de muita dor até você consertar. Por quê? Porque lá atrás te ensinaram uma Torá errada. E o que eu fico mais chateado é quando eu vejo alunos de Kabbalah. A gente tem hoje, Baruch Hashem, pela misericórdia de Hashem, mais de 360 vídeos no nosso canal. Todos eles gratuitos. Um presente de Hashem para nossas vidas. Onde a pessoa não me diz que a pessoa vai pegar esse vídeo e vai estudar em um dia, não. É pegar cada vídeo, são horas e horas de estudos. Tudo foi trazido ali de uma forma muito dentro do conceito da Torá. Então, tem como a pessoa aprender toda a Kabbalah, todo o sistema de Kabbalah. Basta ela se dedicar. Mas nós não fazemos isso. As pessoas não fazem isso. Sabe o que elas fazem? Elas vão lá, vê uma pessoa falando emocionalmente. Ai, gente, Deus tem um projeto para a sua vida. Olha, hoje está sendo revelado aqui que tem uma coisa que Deus vai te matar. Deus. Aí a pessoa acredita. Que vai vir uma doença, se prepara. Meu Deus, isso não é Torá. Porque esses processos são naturais. O Eterno, ele vai ter que cuidar com alguém, ele vai cuidar. Mas para que ele vai cuidar? Para mostrar o erro da pessoa. Como que ele vai mostrar o erro da pessoa? E como ele vai pensar, vai mostrar para a pessoa que ela está errada? Não foi isso que ele fez com Jó? Jó chega no final, eu te ouvia só de falar, eu só te ouvia só de que as pessoas falam, mas agora eu te conheço, sei que realmente está doendo aqui, está doendo ali. Vai fazer que nem o rei Davi, olha, enquanto eu não confessei meu pecado, o meu osso não parou de doer. Quando eu reconheci o meu erro, todas as rezas de Davi é para a alma. Eu clamei a ti de todo o meu coração e tu me libertou. Você vai para Isaías 58, as pessoas fazendo jejum, se balançando com a cabeça na parede. Deus fala para eles, eu quero que vocês passem fome, isso é jejum? Isso que é jejum, você ficar passando fome, maltratando o seu corpo? Se batendo com a cabeça na parede, se sacudindo, atos físicos, se jogando numa cinza dentro de um saco, rolando para lá e para cá. Meu Deus, acho que ele falou isso até brincando. Não, eu não quero isso, não. Eu quero que você alimente a viúva, alimente a criança, visto nu, só que tudo isso ainda tem um segredo.